Bom, hoje nós vamos analisar a vida através do Eliezer do Via e Finda, né? Eu acho que todo mundo aqui conhece o Eliezer do Via e Finda. Quem é o Eliezer? O Eliezer é um youtuber de Brasília que no começo vendia brigadeiros para conseguir arrecadar fundos, arrecadar dinheiro para ir embora e viajar e começar uma vida de nômade por aí. E eu acompanho o Eliezer já faz pelo menos uns 7 anos, eu acho. Eu acho que é, não tenho certeza. E eu gosto muito do Eliezer, eu vejo os vídeos dele. E eu quero fazer uma análise baseado naquilo que eu conheço dele até aqui, né? Obviamente a minha memória não é a melhor de todas, eu não vou lembrar exatamente de todas as fases que ele passou, mas eu quero fazer uma análise sobre aquilo que eu entendo que ele vive e que ele busca. Então Eliezer junta o dinheiro, compra o seu passaporte, compra a sua passagem, avisa os pais que vai embora e vai embora, vai fazer um mochilão na Europa. Em certo momento Eliezer percebe que viajar sozinho e pegar uma mulher em cada país não vira, né? Então ele decide dividir os momentos que ele tem com uma pessoa, né? E essa pessoa é a Eda. É óbvio que ele divide com amigos também, com pessoas que passam pela vida dele, mas ele se casa, entre muitas aspas, com a Eda e tá junto dela até hoje. Então ele começa a dividir momentos com ela. A gente sabe que dividir momentos com uma pessoa é muito mais interessante, é muito mais prazeroso do que você passar por várias experiências sozinho, né? Porque eu acho que as experiências, como eu aprendi até com o Eliezer, as experiências que nós passamos, elas devem ser divididas para valerem a pena. Mas, passando um certo tempo e a uma certa altura, Eliezer descobriu que mesmo viajando com uma parceira, com uma pessoa para dividir os momentos, isso não era o suficiente, né? Então ele já não encontrava mais alegria nas viagens que eles faziam ao redor do mundo. Então ele decidiu parar de viajar, né? Como ele mesmo disse no último vídeo que eu assisti, eles estavam no Senegal, então um virou pro outro e falou: olha, é melhor a gente encerrar essa vida de viagem. Então eles decidiram se sedentarizar em Portugal, né? Que é onde eu vivo também. Então, até onde eu sei, eles compraram uma casa e compraram um terreno também, onde estão construindo alguma coisa, uma casa, né? E até onde sei, hoje esse é o propósito do Eliezer e da Eda, que é a construção que eles estão fazendo nesse terreno, né? Eu acho que é no norte de Portugal. Então, de acordo com aquilo que eu vejo da história do Eliezer, desde o começo até aqui, o que eu analiso, o que eu consigo enxergar é que o Eliezer, quando ele começou a viajar, começou a querer sair do Brasil para descobrir o mundo, ele tinha duas coisas em mente, ou pelo menos uma dessas duas coisas, que podem variar de acordo com a análise pessoal de cada um. Então ele buscava ou sentido da vida, ou preencher um vazio que estava dentro dele, ou as duas coisas. Então ele não encontrou isso nas viagens, não encontrou isso nas pessoas que ele conheceu, ele não encontrou isso nas experiências, ele não encontrou isso na sua jornada até aqui, no seu canal do YouTube, ele não encontrou isso em lugar nenhum até hoje. Então, pelo que eu vejo, ele está tentando encontrar esse propósito, esse sentido, preencher esse vazio naquilo que ele faz hoje, que é a construção de uma casa no terreno lá, como eu já disse aqui, ou até conteúdo e tentar mudar a vida das pessoas no YouTube. Mas a verdade é que por mais que ele procure, por mais que ele busque, por mais que ele tente achar um propósito, ele nunca vai conseguir preencher o vazio da vida dele e ele nunca vai conseguir achar o sentido da vida, porque uma hora a alegria que ele encontra nessas coisas que ele faz hoje vai acabar como tem acabado ao decorrer da vida dele. Porque até o prazer de um professor apaixonado uma hora acaba. Porque a vida, por mais que a gente tente achar um propósito, por exemplo, como eu citei, que ele pode achar um propósito em ensinar as pessoas, em tentar agregar valor à vida das pessoas, isso uma hora vai acabar porque você percebe que, poxa, todo mundo vai morrer, inclusive eu, né? Ele mesmo fala disso, a vida é curta, a vida acaba, uma hora tudo vai deixar de existir. Qual que é o propósito que eu vejo nisso? Se tudo vai acabar, por que agregar valor à vida das pessoas? Na verdade, por que agregar valor à minha vida? Por que buscar prazeres? Por que buscar felicidade? Por que buscar uma família? Se nada disso vai durar, se tudo é pó e tudo vai acabar. Então, no final das contas, só resta o vazio dentro de uma pessoa. E eu não quero dizer que o Eliezer é um depressivo, que nada disso. Eu só estou fazendo uma análise que pode estar
totalmente equivocado em relação a ele. Mas em relação à vida, eu tenho convicções firmes aqui que eu defendo e eu quero passar para vocês. Então, tendo em vista toda essa transitoriedade da vida, né, toda essa coisa pueril da vida, eu acredito que nós só encontramos o sentido dela, nós só achamos aquilo que pode preencher o nosso vazio em algo que transcende a vida, né? Nesse caso, um Deus, certo? Então, eu vejo que nós conseguimos, ou Eliezer consegue preencher o vazio que há dentro dele, quando ele começar a entender o transcendente da vida, quando ele começar a entender o espiritual da vida. E aonde eu quero chegar aqui? Eu quero chegar em Deus, certo? E não é qualquer Deus, é o Deus bíblico, o Deus da Bíblia, né? O Deus dos Evangelhos, Jesus. Então nós, o Eliezer, você e eu, só vamos descobrir que o barato da vida, o que vai preencher a nossa alma, o que vai fazer tudo ter sentido, sabe? O começo da nossa vida, o que estamos vivendo agora, aquilo que vamos viver, isso tudo só vai fazer sentido quando tiver um Deus transcendente, um Deus que nos resgata como Jesus fez. E nada mais é capaz de preencher esse vazio. Nada mais, nada mais. E nada me convence, mesmo com pouca idade, que alguma coisa é capaz de preencher o vazio que há no ser humano, a não ser aquilo que Jesus nos oferece, que é a vida eterna e a sua presença. Porque Jesus é o único que tem as respostas, sabe? Ele é o único que tem as respostas da onde nós viemos, e é o único que tem as respostas para onde nós iremos, e é o único que consegue nos dar uma identidade, é o único que consegue nos preencher, sabe, de sentido, de propósito, de vontade de viver. Não há gente, não há nenhum outro Deus, não há nenhuma outra religião capaz de preencher o ser humano tanto quanto o cristianismo, tanto quanto Jesus. E eu não estou falando de igreja, não estou falando de nada disso, eu estou falando daquele que criou o universo, tá? Não é um Deus ocidental, não é o Deus americano, não é o Deus europeu, é o Deus que criou o universo. Ele nos dá esperança e salvação, sabe? Ele nos dá a vida eterna, ele nos dá propósito, sabe? Ele é aquele que nos salva sem exigir que nós façamos nada em troca. Isso a gente não acha em lugar nenhum, gente. Isso a gente não acha em nenhuma outra religião. A única religião, o único sistema religioso, e eu não estou falando de igreja, não estou falando de doutrina de igreja, não estou falando nada disso, eu estou falando daquilo que fundamenta a fé evangélica, a fé cristã. A única religião que garante a sua salvação, a nossa salvação, sem que nós façamos nada, é o cristianismo, porque a Bíblia parte de um pressuposto que nós, que somos carne, nós que somos caídos, não conseguimos fazer nada que possa ser bom aos olhos de Deus. E não é porque Deus é um ser mesquinho que está lá só tentando jogar conosco, não, é porque nós somos incapazes. A gente não é capaz nem de amar a nossa esposa da forma que ela deve ser amada. A gente não é capaz nem de tratar as pessoas da forma que elas merecem ser tratadas, com dignidade, como se elas fossem a imagem e semelhança de Deus. A gente não consegue nem se respeitar. Então por isso que Jesus teve que vir para morrer no nosso lugar, porque a gente não era capaz de fazer isso. A proposta de Jesus, quando bem entendida, é irresistível. Totalmente irresistível. Então eu espero que o Eliezer e todos vocês que estão vendo isso aqui sejam tocados pelo Espírito Santo, encontrem o propósito da vida em Deus, encontrem o sentido da vida em Jesus e sejam preenchidos pelo Espírito Santo, porque o nosso coração tem um buraco, tem um vazio que é do tamanho de Deus e somente Ele pode nos dar a paz que precisamos, a paz necessária. E o sentido da vida está nisso, amar a Deus sobre todas as coisas e viver para a glória de Deus, de forma intensa, de forma viva, sabe? Não há nada mais absoluto que isso. Um abraço.